E aí, meus queridos, professor Bruno Oliveira na área para revisar mais um tópico do edital de Direito Eleitoral. Hoje nós vamos tratar sobre os tribunais regionais eleitorais. Nós já tratamos sobre a instância máxima, que é o TSE. Só para a gente recordar, TSE é composto por no mínimo 7 membros, mínimo sendo 3 juízes, né, dentre os ministros do STF, 2 juízes dentre ministros do STJ e 2 advogados, né, que são nomeados pelo presidente da República e indicados pelo STF. Falamos que o Tribunal Superior Eleitoral é um órgão colegiado, um órgão colegiado e representa a máxima instância da Justiça Eleitoral. E hoje nós estamos com os tribunais regionais eleitorais. Vamos aí às primeiras características. Assim como o TSE é um órgão colegiado, porque é composto por 7 membros fixos, né? Então, é um órgão colegiado, é um órgão permanente, porque ele vai existir independentemente de ter eleição ou não. Então, ele existe antes, durante e depois das eleições, órgão permanente. É um órgão intermediário, um órgão de segunda instância, está entre o TSE e os juízes e as juntas, né? E, diferentemente do TSE, que a sede é na capital federal, nós teremos tribunais regionais eleitorais espalhados por todo o país. São 26 estados mais o Distrito Federal, portanto, nós teremos 26 tribunais regionais eleitorais, além do Distrito Federal. A sede é na capital de cada um desses estados. Então, qual que é a sede do TRE em Minas? Belo Horizonte. Combinados? Sobre a composição, são 7 membros fixos. O que precisamos ressaltar? Que são 2 juízes dentre os desembargadores do TJ. Esses desembargadores são juízes de segunda instância, então são 2. 2 juízes de direito dentre escolhidos pelo próprio Tribunal de Justiça. Então, 2 juízes dentre juízes de direito, que são de primeira instância, ok? Então, já foi 2 desembargadores, 2 juízes de direito. Temos ainda um juiz do Tribunal Regional Federal, ok? Com sede na capital do estado, por exemplo, Belo Horizonte. Não havendo esse juiz do Tribunal Regional Federal, um juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Tudo bem? 2 desembargadores, 2 juízes de direito, um juiz do Tribunal Regional Federal ou juiz federal e também 2 juízes dentre 6 advogados que são escolhidos aí, né? Então, nós temos 2 advogados indicados agora não pelo STF, e sim pelo Tribunal de Justiça. E a curiosidade é o seguinte: a nomeação é feita pelo presidente da República e não pelo governador de estado, como muitos acreditam que seja, né? É isso, pessoal. 2 juízes dentre desembargadores, 2 juízes dentre juízes de direito, um juiz do TRF ou juiz federal e 2 juízes dentre 6 advogados, ok? Neste caso, a nomeação é feita pelo Tribunal de Justiça, indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo presidente da República. Quem será o presidente e o vice-presidente dos tribunais regionais eleitorais? Serão para o presidente e o vice dentre os 2 desembargadores. Lá no TSE, o presidente e o vice sairá dos ministros do STF. Agora, nos TREs, o presidente e o vice sairão dentre os 2 desembargadores. Um presidente e outro vice, lembrando que será feita uma eleição, ok? E o corregedor regional eleitoral é a curiosidade. Lá no TSE, o corregedor geral eleitoral será um dos 2 do Superior Tribunal de Justiça. Já nos tribunais regionais eleitorais, dependerá de cada um dos regimentos internos. Então, para você que já estudou o regimento do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o regimento interno, sabe muito bem que lá no artigo 9º nos indica que caberá ao vice-presidente o exercício cumulativo da Corregedoria Regional Eleitoral. Então, ele exercerá tanto a função de vice-presidente quanto a função de corregedor regional eleitoral. E o mais interessante, que esse vice-presidente será um dos desembargadores. A banca pode fazer essa mistureba para a gente, ok? Sobre as deliberações, assim como o TSE,
somente serão deliberadas matérias por maioria de votos e a presença da maioria dos membros dos tribunais regionais eleitorais. Similitude lá com o Tribunal Superior, tudo bem? E as competências, lembra, separei aqui para nós as principais. Tem uma lista, mas as principais foi o que eu acredito que deve ser cobrado nas nossas provas, na prova do TRE de Minas. Primeiro, compete ao Tribunal Regional Eleitoral processar e julgar o registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como também os candidatos a governador, vice-governador, membros do Congresso Nacional, que são deputados federais e senadores, né? Claro, e as assembleias legislativas, que são os deputados estaduais, tá certo? Além disso, compete processar e julgar os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do mesmo estado. Se fossem estados diferentes, por exemplo, um juiz de Minas contra o juiz de São Paulo, competiria a quem? TSE. Mas como pertence ao mesmo estado, compete ao próprio Tribunal Regional Eleitoral. Os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. Muito bem. Juízes eleitorais cometeu crime eleitoral, compete ao TRE. Uma outra observação. Se for membros do TRE, observe, se for membros do TRE, competirá ao Superior Tribunal de Justiça, ok? Agora, se for juízes eleitorais, aí compete ao próprio TRE. Se for crimes comuns, ao próprio Tribunal de Justiça do Estado. Além disso, compete constituir as juntas e designar a respectiva sede e jurisdição, dividir a respectiva circunscrição, por exemplo, o Estado, em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas, à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, compete dividir o Estado em zonas, submeter a divisão, né, assim como a criação de novas zonas, à aprovação do TSE. Sobre a irrecorribilidade das decisões. As decisões dos tribunais regionais também são irrecorríveis, salvo o que está previsto no artigo 276. O que diz lá? Que as decisões são terminativas, salvo quais? Cabendo recurso para o TSE de forma especial, quando forem proferidas contra expressa disposição de lei. Além disso, recurso especial, quando ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais. Então, aqui nós temos o recurso especial. Já o recurso ordinário ao TSE será quando versar sobre a expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais e quando denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Ok? Então, nós temos a hipótese de recursos especial e recurso ordinário ao TSE. Grave isso porque é matéria de prova. Vamos à nossa questão? Assinale a alternativa, hoje é a correta, sobre os tribunais regionais eleitorais. Letra A. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e vice dentre juízes de direito. Falso. É dentre os desembargadores. B. Os tribunais regionais eleitorais serão compostos por 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo governador do Estado? Não, né, gente? Pelo presidente da República essa nomeação. C. É competência dos TREs processar e julgar originariamente os conflitos de jurisdição de juízes eleitorais de estados diferentes? Não, aqui é competência do TSE. E para ser do TRE tem que ser do mesmo estado. E D. Compete aos TREs elaborar o seu próprio regimento. Com certeza, muita gente ainda acha que compete ao TSE designar, elaborar esse regimento interno dos TREs. Não, é ao próprio TRE. Tudo bem? Resposta correta, letra D. Encerramos mais uma dica hoje sobre tribunais regionais eleitorais. Espero que tenham gostado. Vamos fazer exercícios, agora é o momento. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço e até mais.